Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar da representação gráfica de grandezas proporcionais. Falando especificamente na nossa aula de hoje de grandezas inversamente proporcionais. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que considere a situação a seguir. Então, na nossa aula de hoje, vamos tratar aqui de uma situação em que vamos relacionar as duas grandezas envolvidas nessa situação, que serão grandezas inversamente proporcionais. E, a partir dessa relação entre as grandezas, vamos representar graficamente a situação que temos. Então, vamos à nossa situação. Um ônibus faz o percurso do terminal até o centro da cidade e depois volta ao terminal. Um fiscal registrou as velocidades médias do ônibus e o tempo gasto nos percursos de ida e volta até o centro da cidade em um determinado dia. Então, observe que a nossa situação aqui, ela envolve duas grandezas, que são a velocidade e o tempo. Observe que um fiscal registrou as velocidades médias, certo, do ônibus e o tempo gasto nos percursos de ida e volta até o centro da cidade. Então, observe o seguinte, que esse fiscal ele registrou a velocidade média e o tempo no percurso de, a partir do momento que ele sai do terminal, aí ele já começa a registrar. Saiu do terminal, foi até o centro e voltou, certo? Ao terminal. Então ele registrou as velocidades médias e o tempo gasto nesses percursos, certo? De ida e volta. Aí observe o seguinte, que observe o quadro com essas informações. Então observe as informações que temos aqui, dessa situação. Observe que aqui, temos a velocidade média, certo? Que foi dada em quilômetros por hora. E temos aqui o tempo, que foi dado em minutos. Então, observe o seguinte, que se a velocidade média aqui foi de 52 km por hora, ele gastou nesse percurso exatamente 80 minutos. Observe que se a velocidade média for de 65 km por hora, ele gastou exatamente 64 minutos nesse percurso. E observe que se a velocidade média for de 104 km por hora, ele gastou exatamente 40 minutos nesse percurso. Então observe que as duas grandezas que são envolvidas nessa situação vai ser a velocidade e o tempo. Observe que aqui temos a velocidade média aqui, que é de 52 km por hora. O tempo correspondente gasto para o percurso é exatamente 80 minutos. Ou seja, se a velocidade média for 52 km por hora, o percurso vai ser feito em 80 minutos. Observe que se a velocidade média aqui for de 65 km por hora, o tempo gasto nesse percurso vai ser de 64 minutos. E observe que se a velocidade média nesse percurso for de 104 km por hora, o tempo gasto nesse percurso vai ser de exatamente 40 minutos. Agora vamos observar o seguinte. Observe que, à medida que a velocidade aumenta, o tempo gasto para percorrer o mesmo percurso diminui. Então observe o seguinte, que agora vamos relacionar as duas grandezas envolvidas na nossa situação, que são a velocidade e o tempo. Observe o seguinte, que essa velocidade média, vamos analisar primeiramente o seguinte. Quando a velocidade média vai de 52 km por hora para 65 km por hora. Então observe o seguinte, quando essa velocidade aqui aumenta, observe que 52 dividido por 65 dá para dividir aqui, numerador e denominador por 13, certo? Então, 52 dividido por 13 é igual a 4. E 65 dividido por 13 é igual a 5. Então, observe que vamos aqui comparar. Observe, quando a velocidade média vai de 52 km por hora para 65 km por hora, temos aqui essa razão aqui, 4/5. Agora observe o seguinte, que
quando essa velocidade média vai de 52 km por hora para 65 km por hora, o tempo ele vai diminuir de 80 minutos para 64 minutos. Observe que aqui, ó, 80 dividido por 64, dá para dividir o numerador por 16 e o denominador por 16. Certo? Só organizar esses 6 aqui. Certo? Aí observe o seguinte, que 80 aqui dividido por 64, vamos dividir aqui numerador por 16 e denominador por 16. Observe que 80 dividido por 16 é igual a 5. E 64 dividido por 16 é igual a 4. Agora observe o seguinte, que quando a velocidade média vai de 52 km por hora para 65 km por hora, temos essa razão aqui para representar, 4/5. E observe o seguinte, que quando essa velocidade aumenta, ou seja, a velocidade média aumenta de 52 km por hora para 65 km por hora, o tempo ele vai diminuir de 80 minutos para 64 minutos. Então observe que podemos representar com essa fração aqui, que é 5/4. Agora observe o seguinte, que a velocidade média, quando ela aumenta, o tempo vai diminuir. Então observe que a representação que temos aqui, para esse aumento de velocidade média, é essa aqui, 4/5. E para o tempo aqui que está diminuindo, temos essa representação aqui, 5/4. Observe que 4/5 e 5/4 são razões inversas. Agora vamos pensar no seguinte, quando essa velocidade média aumenta de 52 km por hora para 104 km por hora. Então observe que 52 aqui dividido por 104, podemos aqui dividir o numerador por 52 e o denominador por 52. Então observe que 52 dividido por 52 é igual a 1. E 104 dividido para 52 é igual a 2. Então eu tenho essa fração aqui para representar esse aumento aqui de velocidade, certo? Agora observe o seguinte, que quando essa velocidade média vai de 52 km por hora para 104 km por hora, o tempo vai diminuir de 80 minutos para 40 minutos. Então observe que aqui podemos dividir o numerador e denominador nessa fração por 40. Então observe, só organizar esse zero aqui. Então observe que 80 dividido por 40 é igual a 2. E 40 dividido por 40 é igual a 1. Ou seja, observe que quando a velocidade média vai de 52 km por hora para 104 km por hora, temos essa fração aqui para representar, 1/2, certo? E observe que quando acontece que a velocidade vai de 52 km por hora para 104, ou seja, a velocidade média vai de 52 km por hora para 104 km por hora, o tempo vai diminuir. Ou seja, o tempo vai de 80 minutos para 40 minutos. Ou seja, observe que essa fração aqui vai representar 2 dividido por 1. Agora observe o seguinte, que 1 dividido por 2 e 2 dividido por 1 são razões inversas. Observe, quando aumentamos aqui a velocidade média, observe que quando aumentamos a velocidade média, o tempo aqui vai diminuir. Certo? Agora observe o seguinte, que nos dois casos aqui, encontramos aqui, razões inversas. Agora vamos pensar no seguinte, dizemos assim, a partir desses cálculos que fizemos aqui, que a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando você aumenta aqui a velocidade média, o tempo vai diminuir, certo? E quando você diminui a velocidade média, o tempo vai aumentar. Então observe que duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Observe que nessa situação aqui, quando aumentamos aqui a velocidade média, o tempo vai diminuir na mesma proporção, certo? Então observe que essas duas grandezas envolvidas nessa situação, que são a velocidade e o tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Então, prosseguindo, graficamente podemos representar a relação entre a velocidade média e o tempo gasto
nos percursos de ida e volta do ônibus. Então, vale lembrar que, na nossa situação que estamos tratando, ela envolve duas grandezas, que são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Agora, observe o gráfico que construímos aqui. Esse gráfico, já construímos ele aqui para a questão da gente ganhar tempo. Mas agora vamos explicar todo o passo a passo dessa construção geométrica. Observe que aqui na vertical está, certo, o tempo, certo? Que foi dado em minutos. E aqui, na horizontal está a velocidade média, aqui. Então observe o seguinte, que aqui, o tempo está, todas as informações com relação ao tempo dessa situação está aqui, nesse eixo aqui, que é o eixo vertical. Observe que aqui, temos 0 minutos, 40 minutos. Esse risquinho aqui, indica 60 minutos. Aí aqui, temos 64 minutos. E aqui temos 80 minutos. E observe que aqui, na horizontal, está aqui, os dados com relação à velocidade média. Observe que aqui, temos 52 km. Aqui temos 65 km. E aqui temos exatamente 104 km. Agora observe o seguinte, que agora vamos relacionar aqui as duas grandezas. Observe o seguinte, que quando a velocidade média é de 52 km por hora, o tempo gasto é de 80 minutos. Observe que quando a velocidade média ela sobe para 65 km por hora, o tempo vai diminuir aqui para 64 minutos. E observe que quando a velocidade média é de 104 km por hora, o tempo vai diminuir para 40 minutos. Então observe que essa relação que temos aqui, observe que aqui temos 3 pares ordenados. E observe que cada um par ordenado desse aqui é justamente uma coordenada aqui para a gente localizar os nossos pontos. Então observe que quando temos aqui 52 e 80, ou seja, quando a velocidade média é de 52 km por hora, o tempo gasto é de 80 minutos. Observe que quando a velocidade média é de 65 km por hora, o tempo gasto é 64 minutos. E observe que quando a velocidade média é de 104 km por hora, o tempo é 40 minutos. Então agora vamos relacionar. Esse primeiro número aqui, que nós temos um par ordenado, vai ser referente à velocidade média. Ou seja, vai ser referente a esse eixo aqui, que é o eixo horizontal. E o segundo número que temos aqui, ele está relacionado com quem? Com o tempo. Ou seja, observe que o tempo está aqui, nesse eixo aqui que está na vertical. Então agora vamos ligar esses pontos. Observe que quando a velocidade média é de 52 km por hora, o tempo é de 80 minutos. Então observe que vamos relacionar aqui agora 52 km por hora, que é a velocidade média, com 80 minutos. Então vamos fazer aqui o tracejado. Vamos tracejar aqui, 52 subindo aqui até chegar em quem? Até chegar em 80, Então, esse ponto aqui que temos, esse primeiro ponto aqui, é o ponto de coordenadas 52 na horizontal, certo? E 80 na vertical, certo? Agora vamos encontrar esse segundo ponto aqui, que é o ponto de coordenadas 65 e 64. 65 aqui na horizontal e 64 na vertical. Então, observe que 65 na horizontal está aqui. E 64 na vertical está aqui. Então, vamos ligar aqui, até encontrar esse ponto. Então, observe que esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 65 e 64. Por fim, temos aqui esse nosso terceiro ponto aqui, que é o ponto de coordenadas 104 e 40. 104 aqui na horizontal e 40 na vertical. Então, observe que 104 na horizontal está aqui e 40 na vertical está aqui. Então, vamos ligar aqui, o tracejadozinho, vamos ligar esse ponto. Então, observe que esse ponto aqui, é justamente o ponto de coordenadas 104 e 40. Então, observe que aqui temos 3 pontos, esse e esse. Observe que a partir do momento que ligamos esses pontos, não formou uma reta, formou aqui uma curva, certo? Então, observe que quando fizemos a representação gráfica de uma situação que envolve grandezas que são grandezas inversamente proporcionais, o gráfico foi uma curva. Então, observe que a curva que representa
grandezas inversamente proporcionais é chamada hipérbole. Então, observe que quando vamos representar graficamente uma situação que envolve duas grandezas inversamente proporcionais, o gráfico vai ser uma curva. E essa curva aqui, vamos chamar ela de hipérbole. Então, para finalizarmos, vamos só apresentar essa definição que temos aqui, ó. Se duas grandezas x e y são inversamente proporcionais, seus valores em um gráfico formam a figura geométrica chamada hipérbole. Então, quando vamos representar graficamente uma situação que envolve duas grandezas que são grandezas inversamente proporcionais, o gráfico dessa situação vai ser uma curva. E essa curva vai ser chamada de hipérbole. E assim finalizamos nossa aula.